Campeões do Campeonato Cearense desde 1915 até 2025. Em 1915 o Ceará foi o campeão, bem como em 1916, 17, 18 e 19, conquistando o pentacampeonato consecutivo. Em 1920 e 1921, Fortaleza foi o campeão, conquistando o bicampeonato consecutivo. Em 1922, o Ceará foi campeão. Em 1923, 1924, Fortaleza foi o campeão. Em 1925, o Ceará foi campeão. Em 1926, o Fortaleza, bem como em 1927, 1928, o tricampeonato consecutivo. Em 1929, o Maguari de Fortaleza foi o campeão. Em 1930, o Orion de Fortaleza foi o campeão. Em 1931, o Ceará, bem como em 1932, foi o campeão. Em 1933, 1934, bicampeonato consecutivo do Fortaleza. Em 1935, o América de Fortaleza foi o campeão. Em 1936, o Maguari foi o campeão. Em 1937, 1938, Fortaleza foi o campeão. Em 1939, o Ceará foi o campeão. Em 1940, o Tramways de Fortaleza foi o campeão. Em 1941, 1942, o Ceará foi o campeão. Em 1943, o Maguari, bem como em 1944 foi o campeão. Em 1945, o Ferroviário Fortaleza foi o campeão. Em 1946, 1947, Fortaleza foi o campeão duas vezes em consecutivo. Em 1948, o Ceará foi campeão. Em 1949, Fortaleza foi campeão. Em 1950, o Ferroviário foi campeão. Em 1951, o Ceará foi o campeão. Em 1952, o Ferroviário foi campeão. Em 1953, o Fortaleza, bem como em 1954 foi o campeão. Em 1955, o Calouros do Ar de Fortaleza foi o campeão. Em 1956, o Gentilândia de Fortaleza foi o campeão. Em 1957, 1958, o Ceará foi o campeão. Em 1959, o Fortaleza. Em 1960, o Fortaleza. Em 1961, 62, 63, o tricampeonato consecutivo do Ceará. Em 1964, Fortaleza, bem como em 1965 foi o campeão. Em 1966, o América Fortaleza foi o campeão. O Fortaleza foi o campeão em 1967. Em 1968, o Ferroviário foi campeão. Em 1969, Fortaleza foi campeão. Em 1970, o Ferroviário foi campeão. Em 1971, Ceará. Em 1972, o Ceará. Em 1973, Fortaleza. Em 1974, Fortaleza foram os campeões. Em 1975, 1976, 1977, 1978, o tetracampeonato consecutivo do Ceará. 1979, o Ferroviário foi campeão. 1980, 81, bicampeonato consecutivo do Ceará. 1982, 83, duas vezes em consecutivo, Fortaleza foi campeão. 1984, o Ceará foi campeão. 1985, Fortaleza foi campeão. 1986, o Ceará foi o campeão. 1987, Fortaleza foi campeão. 1988, o Ferroviário foi campeão. 1989, 1990, o Ceará foi campeão. 1991, o Fortaleza foi o campeão. Em 1992, tivemos quatro equipes campeãs: o Ceará, o Fortaleza, o Icasa e o Tiradentes. Em 1993, o Ceará foi campeão. Em 1994, 1995, o Ferroviário conquistou o bicampeonato, foi o campeão. Em 1996, o Ceará, como em 1997, 98, 99, conquistando o tetracampeonato consecutivo. Em 2000, Fortaleza, bem como em 2001, foi o campeão. Em 2002, o Ceará foi o campeão. Em 2003, Fortaleza, bem como em 2004, 2005, conquistando o tricampeonato consecutivo. Em 2006, o Ceará foi campeão. Em 2007, Fortaleza foi campeão. Em 2008, 2009, 2010, dando o tetracampeonato consecutivo Fortaleza. 2011, 2012, 2013, 2014, o Ceará conquista o tetracampeonato consecutivo. Em 2015, 2016, Fortaleza foi o campeão. 2017, 2018, o Ceará foi campeão. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, Fortaleza conquista o pentacampeonato consecutivo. 2024, o Ceará foi campeão. Em 2025, o Ceará foi o campeão, conquistando o bicampeonato consecutivo. Os maiores vencedores do Campeonato Cearense: o Ceará com 47 títulos e 26 vices, e o Fortaleza com 46 títulos e 28 vices. Se o Fortaleza for campeão de 2026, ultrapassará o Ceará no critério de desempate, porque tem mais vices do que o Ceará. Terceiro vem o Ferroviário com 9 títulos e 20 vices. Em quarto, Maguari com 4 títulos e 7 vices. Em quinto, o América com 2 títulos e 4 vices. Em sexto, o Icasa com 1 título e 2 vices. Em sétimo, o Orion com 1 título e 1 vice. E na sequência vem Tiradentes, Tramways ou Tramways, Calouros do Ar e Gentilândia.